eu montei este mapa mental e eu dividi em 7 tópicos para facilitar o entendimento. É muito importante você entender que o QGIS ele funciona por camadas. Este é o principal princípio que rege como o QGIS funciona. Basicamente, você vai colocando camadas, uma camada com os rios, com as rodovias, com as capitais, enfim, diversas camadas, e você vai organizando isso dentro do seu projeto. E as camadas podem ser do tipo vetoriais e raster. Léo, me explique aí a diferença entre esses dois tipos. Vamos lá. Rapidinho, 2 slides. Basicamente, os dados espaciais é a forma que o homem conseguiu criar para que o computador entendesse o mundo real. Então, esses dados ele apresentam informação de localização e atributos relacionados a essa localização. Por exemplo, se tiver uma poligonal, uma feição chamada casa, essa feição pode ter atributos associados a ela, como por exemplo o nome do proprietário, a área, o endereço, o código do IPTU e diversas outras informações. E os dados vetoriais, eles são formados por figuras geométricas básicas. São, por exemplo, pontos, linhas, polígonos, que você pode ver aqui nesta imagem. E os principais formatos: tem o Shapefile, que é esse SHP, é o mais conhecido, mas também tem diversos outros, como o DXF, o KML, que é do Google Earth. E por outro lado, temos os dados raster ou matriciais, que são formados por pixels. Pixels são esses pequenos quadradinhos aqui, a menor unidade diferenciável de uma imagem. Uma imagem é um tipo de raster, por exemplo, imagens de satélites, modelos digitais de elevação, mosaicos, que cada um desses elementos aqui, pequenos quadradinhos, representam um valor, por exemplo, um valor de luminância, um valor de elevação. Então é dessa forma que os dados matriciais são organizados. E deixo claro desde já que não existe um tipo melhor que o outro, cada um tem suas capacidades e limitações, devem ser utilizados para objetivos diferentes e podem ser utilizados em conjunto, podem ser combinados para produzir os mapas, como pode ser feito nesse mapa final aqui também. Então, voltando lá para a nossa apresentação, também temos o sistema de referência, que ele vai informar onde, ele vai dar sentido aos dados, e também vai definir a projeção utilizada e a unidade. Os seus dados, sem um sistema de referência, basicamente eles estão perdidos no espaço. Eles não têm uma referência de onde eles são localizados. E é esse sistema que dá essa informação do onde. Eu vou deixar um link aqui abaixo com uma revisão sobre os sistemas de referências de coordenadas para que você entenda o que é um sistema geográfico, projetado, qual utiliza a unidade metro, grau, quando utilizar cada um deles, para que você possa assistir isso aqui e ter esse embasamento teórico. Não vou passar aqui, senão a aula vai ficar muito longa, beleza? Mas é um vídeo muito recomendado para que você domine esse conceito. Bom, feito isso, entendendo a questão de camadas e sistema de referência, você vai trabalhar com a simbologia e o rótulo. A simbologia é como a gente estiliza cada camada, as cores, o traçado, também aqui as opções que temos, alguns exemplos. Uma simbologia simples, que é basicamente de uma única cor. Categorizados, que você pode, por exemplo, criar categorias com cores diferentes. E também o graduado, que foi o que a gente utilizou aqui, que eu vou apresentar para vocês, que basicamente é uma simbologia que representa intensidade, valores que vão aumentando gradualmente. E os rótulos, que são os textos que aparecem no mapa, eles são obtidos a partir da tabela de atributos da camada. Então, aqui, por exemplo, esse SP é uma informação que está na tabela de atributos dessa camada dos estados do Brasil. Tem essa delimitação aqui, essa feição, e nessa feição está atribuído essa informação, esse texto chamado SP. E da mesma forma aqui todos esses outros, PR, MS, MG. Avançando, nós temos também as operações que podem ser realizadas dentro do QGIS. Elas vão te retornar alguma informação que você deseja ou uma nova camada a ser criada. Por exemplo, criar uma camada de buffer, realizar interseção entre camadas, realizar medições também de área, perímetro, ângulos e também extrair vértices. E esse aqui são somente alguns exemplos
das centenas que tem disponíveis dentro do QGIS. E se mesmo assim você desejar alguma operação, alguma função que não tem no QGIS, o QGIS possibilita você conseguir isso a partir de complementos ou plugins, que são módulos, funções adicionais ao QGIS que vão aumentar as funcionalidades do programa. Esses complementos são desenvolvidos por usuários do QGIS e, por exemplo, eles podem dar novas funções como, por exemplo, mapas de fundo, criar rotas dentro do QGIS, dividir polígonos e gerar automaticamente memoriais descritivos. Isso aqui é somente alguns também das centenas de funções que você pode obter através de complementos. E por fim, depois de tudo isso daqui, você vai ajustar todo o design final do mapa no layout de impressão. Então, voltando aqui para o nosso mapa, vamos fazer uma rápida engenharia reversa. Essas setas brancas são funções ou configurações definidas dentro do QGIS, propriamente dito, e as setas amarelas são itens ou configurações que são adicionados no layout de impressão, que é esse módulo final que vai definir toda essa parte do layout mesmo, da geração da imagem, do PDF final. Então, iniciando com as setas brancas, temos aqui os rótulos aqui dos estados, também das capitais, e aqui temos as simbologias, por exemplo, simbologia também das capitais, que foi essa estrela, simbologia. Essa simbologia aqui graduada, que a intensidade da cor aumenta também de acordo com os habitantes por quilômetro quadrado. Isso aqui é uma simbologia que a gente configura para os municípios. Também a simbologia aqui dos estados, que está com esse traçado um pouco mais grosso. E também a simbologia aqui da cor do oceano. A gente consegue configurar também tudo isso aqui através da simbologia. E agora, nas setas amarelas, temos diversos elementos, como por exemplo, elementos textuais, como título, uma descrição, a escala, legenda, imagens que podem ser adicionadas, uma seta do norte, grades com coordenadas e também esse mapa de enquadramento que vai mostrar aonde que essa área é localizada. Tudo isso daqui é feito nesse layout de impressão e a gente vai mostrar como trabalhar com cada um desses itens. E para finalizar, Léo, quais são as camadas que eu preciso para esse projeto? Vamos lá, eu listei aqui. Tem a camada do oceano, essa aqui de baixo. A camada dos estados do Brasil, aqui com a delimitação dos estados. Os municípios do Brasil também, delimitação aqui interna, né, dos estados. As capitais, uma camada com as capitais, uma camada de pontos. Os países também, que aparece aqui nesse mapa de enquadramento. E as tabelas do IBGE, que tem diversas informações qualitativas, quantitativas de cada município para que você possa produzir não somente esse mapa, mas diversos outros. Eu vou ensinar isso aqui também no intensivão.